Então, vamos iniciar a correção da atividade 3. A atividade 3 era para fazer um laudo da retinografia colorida e da angiografia fluorescente. Então, primeiro a gente tem uma imagem da retinografia colorida do olho esquerdo. Com maior detalhe, a gente observa umas pequenas alterações vasculares aqui inferior. É possível observar também um vaso em fio de prata. Alguns pontos hemorrágicos raros, mas realmente não chamam muita atenção. E você não vê uma exudação evidente, né? Então, parece até um caso inocente, né? No olho esquerdo, no olho direito, a gente tem uma área de hemorragia e também algumas alterações vasculares aqui inferiores, que a gente vai detalhar. No caso da hemorragia intrarretiniana em topografia de feixe papilomacular. Também é possível ver uma artéria em fio de prata. Aqui a gente tem um estreitamento venular, né, que é a formação de um ensalsichamento venoso, daquelas alterações vasculares venosas do diabetes. Então a gente tem uma constrição aqui, outra constrição aqui, um novelo vascular aqui, pode ser uma irma. E aí a gente tem a angiografia, que é uma fase precoce ainda, né, uma fase venosa precoce. É possível ver, então, inúmeros microaneurismas, não dá para contar, em toda a retina, umas extensas áreas hipofluorescentes por não perfusão capilar e algumas áreas hiperfluorescentes com extravasamento do corante por neovasos. Nessa fase inicial aqui, a gente ainda não observa o extravasamento do corante, tanto que é possível ver a árvore vascular do neovaso até com uma certa definição. Aqui já não dá para ver, né? Mas você tem com o passar das imagens, a gente vai ver essa hiperfluorescência com extravasamento. Aqui nós temos uma irma, né, uma anomalia intrarretiniana, microvascular. Vocês veem que na borda das áreas hipofluorescentes você tem uma maior concentração dos microaneurismas. Em maior detalhe, os microaneurismas se concentrando ao redor da área da hipofluorescência por não perfusão, né? E a formação até de algumas irmas na borda na transição, né, entre a retina perfundida e a retina não perfundida. Há um aumento também da zona vascular da fóvea, com a presença de alguns microaneurismas nessa circulação, essa microvasculatura, né? Aqui também maior aumento. Ainda é possível ver com uma certa nitidez o contorno desse neovaso. Com o passar do tempo, o contorno borra, né? O extravasamento se procede, você tem uma nuvem de corante que vai saindo dessa área e vai borrando o contorno subjacente. Também é possível ver nessa área a formação de um edema na retina perfundida, né? Então a gente tem aqui hipofluorescência por não perfusão capilar, hiperfluorescência por acúmulo do corante nas áreas de microaneurisma, hiperfluorescência por extravasamento do corante nas áreas de neovasos, e você tem uma hiperfluorescência por acúmulo do corante também nas áreas de edema. Aqui mais fácil de ver, então a hiperfluorescência por extravasamento do corante aumentou bastante, borrando o contorno subjacente do novelo vascular, e a área de edema da retina aumentando de intensidade. Então, a fluorescência por acúmulo do corante nessas áreas de edema. Você vê que aqui é uma situação em que a barreira hematorretiniana está bem comprometida. Então, a barreira hematorretiniana ela se perde e você tem vários tipos de hiperfluorescência coexistindo na mesma angiografia. Em maior detalhe, você vê aquela árvore vascular que a gente conseguia ver no começo do exame, não é possível ver agora. A gente vê só uma bola acesa de hiperfluorescência. No olho esquerdo, essa é a foto pré-exame, antes da injeção do corante. Vê que já é possível ver algumas alterações vasculares, né? Principalmente nessa área, tem uma árvore vascular
nascendo aqui, junto à arcada nasal inferior. Aqui pode argumentar se é nasal ou temporal inferior, né? É inferior, isso com certeza. Essa foto não é uma foto aneritra, ela é uma foto infravermelho, né? Mas faz às vezes da foto aneritra. Essa foto pré-contraste, pré-corante, ela é usada para a gente ver se tem algum tipo de autofluorescência ou pseudofluorescência, sem injeção do corante. Aqui um maior detalhe, é possível ver essas anomalias vasculares. E quando a gente injeta o corante, é possível ver nessa fase venosa precoce também que os neovasos eles começam a extravasar muito precocemente já. Aqui ainda é possível ver um pouco do contorno do neovaso. Aqui já está bem difícil de ver o contorno do neovaso, parece mais uma nuvem, né? Aqui em cima também já não é possível ver a área do neovaso. E você tem uma extensa área hipofluorescente por não perfusão capilar, igual no outro olho. Aqui é até um pouco mais extensa do que no olho direito. Tá? Se a gente somar todas essas áreas hipofluorescentes, dá mais do que 10 diâmetros papilares. Então, se você tem uma área isquêmica com mais de 10 diâmetros de papila, é um olho que tem alta chance de desenvolver uma síndrome ocular isquêmica e glaucoma neovascular. Em maior detalhe, né, a área hipofluorescente por não perfusão, as áreas hiperfluorescentes por acúmulo do corante nos microaneurismas, e você tem também as áreas hiperfluorescentes por extravasamento do corante nas áreas do neovaso. Você vê que com o passar do tempo, essa área aumenta bastante e você perde totalmente a nitidez do neovaso subjacente a essa nuvem de corante extravasado. Aqui no quadrante nasal, extensa área de não perfusão, então uma retina isquêmica, com bastante anomalia vascular na borda da lesão. Aqui, com o passar do tempo, a gente consegue ver aquela árvore neovascular completamente acesa, não tem nenhuma área dela que é visível abaixo dessa área de hiperfluorescência. Também é possível ver que na parede dos vasos, dentro dessa área isquêmica, tem um extravasamento do corante, então a hiperfluorescência por extravasamento do corante na parede dos vasos sanguíneos, o que indica um sofrimento da parede desse vaso, né? Uma vasculite por isquemia. O vaso que leva o sangue está isquêmico. Então, é um caso muito grave, com alto risco de desenvolvimento de glaucoma neovascular. Então, era um caso de retinopatia diabética proliferativa nos dois olhos. Proliferativa por quê? Porque já tem neovaso formado e é uma retinopatia diabética proliferativa de alto risco de desenvolvimento de glaucoma neovascular, paciente grave. Você vê que a retinografia nem é tão exuberante. A gente não precisa ter aquelas hemorragias, aquelas áreas de exudação para ter um caso grave, tá? Então, importante, aqui é um caso que a angiografia ajudou muito a gente, uma vista rápida numa bio de fundo sem o maior cuidado, talvez passasse até despercebido por um médico mais desavisado. Então, por isso que é importante uma avaliação boa do fundo do olho, juntamente com o exame de angiografia, que nesse caso ajuda bastante a gente a determinar a gravidade do quadro. Tá bom? Um forte abraço a todos.